De acordo com dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, mais de 575 mil pessoas passaram a receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em decorrência, sabe de quê? Dos transtornos mentais e comportamentais ano passado. Uma alta de 26%. Isso comparando com 2019. Doenças como depressão e ansiedade estão entre as principais causas. Sobre esse assunto, a gente agora conversa ao vivo com o médico psiquiatra Luiz Henrique. Bom dia, doutor Luiz Henrique. Como vai o senhor? Bom dia, Patrick. Tudo bem, graças a Deus, por aqui. Muito bom estar aqui podendo falar sobre esse assunto novamente. Muito obrigado por atender a nossa equipe como sempre faz e falar desse assunto que eu me surpreendi com esse percentual, 26% aí de pessoas que passaram a receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é um número alto demais, né? Eu pergunto ao senhor, quais são os impactos dos transtornos mentais no ambiente de trabalho? Na verdade, são muitos, Patrick. É uma característica essencial, inclusive, do diagnóstico dos transtornos psiquiátricos, que é a doença interferir no funcionamento do indivíduo nos ambientes que ele vive. Então, seja no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Então, isso é uma prerrogativa, vamos dizer assim, para que a pessoa esteja, de fato, sofrendo com um transtorno mental. Se não tem um prejuízo dessa natureza, muitas vezes nós estamos diante de emoções normais. E as emoções normais, em geral, elas têm uma característica de intensidade leve, de duração curta, né? Os transtornos mentais, por outro lado, em geral, são emoções muito mais intensas e que duram muito mais tempo. Então, a pessoa acaba desenvolvendo ali dificuldades cognitivas, emocionais, comportamentais até, de realizar as suas atividades profissionais de maneira normal, como desenvolvia antes. Bem, a gente tem como identificar um caso que necessita de afastamento, um desses transtornos ou não? Sim, na verdade é muito mais fácil para a gente que está do lado do terapeuta, né, do profissional, fazer essa avaliação. E a gente precisa sempre considerar que a doença psiquiátrica em si, ela não é um fator ou o fator, o único fator que prepondera numa questão relacionada ao afastamento do trabalho. Há pessoas, por exemplo, que mesmo tendo um quadro depressivo moderado, às vezes até grave, ela prefere continuar trabalhando. Muitas vezes porque o contexto familiar é muito prejudicial, porque um relacionamento de repente acabou recentemente, ou porque alguém da família acabou de falecer. Muitas vezes a pessoa prefere continuar trabalhando. Um outro fator que leva muitas vezes a pessoa a decidir continuar trabalhando, mesmo que a gente observe que ela não esteja tão bem assim para continuar trabalhando, ao fato de o seu trabalho ser extremamente gratificante, ou seja, o trabalho dá para ela uma satisfação e um prazer que ela não consegue encontrar em outro lugar. Então, acaba que o trabalho vira um local terapêutico para ela, né? Há casos, por exemplo, numa ponta contrária a essa que eu estou falando, de pacientes com uma doença até um pouco mais leve, mas que estão passando por muitos problemas na vida e continuar trabalhando para essas pessoas muitas vezes é muito pesado. Ela não dá conta de seguir adiante. Então, ela muitas vezes prefere até ficar afastada. Tem um terceiro momento em que a gente não deixa a pessoa escolher, Patrick. Dependendo da atividade que ela realize, mesmo sendo uma doença leve, a gente, digamos assim, se sente obrigado a afastar a pessoa daquela atividade. Uma atividade de saúde, uma atividade policial, por exemplo, são atividades que a gente prefere que a pessoa fique em casa mesmo para se recuperar da doença, mesmo que seja uma doença leve. Ou seja, a natureza da atividade profissional, ela pode também, de certo modo, influenciar na nossa decisão de afastamento de um paciente. É bem interessante. E a empresa? Qual é o papel da empresa nesses casos? A empresa, eu já atuei como médico do trabalho um período e a nossa grande tarefa, vamos dizer assim, é criar um ambiente de trabalho saudável. Isso, inclusive, está na legislação. Tipo que é o tipo de coisa que não precisava ser obrigado a fazer. Era para ser naturalmente, né? Um ambiente de trabalho saudável.
Então, criar um clima organizacional e de interação entre profissionais, entre os funcionários, os colaboradores, um clima agradável de convivência. Essa é uma obrigação da empresa. Oferecer metas claras, metas alcançáveis, oferecer atividades que estejam de acordo com a proficiência das pessoas e não necessariamente com o desejo delas de fazer uma determinada tarefa. Esse é um ponto que é muito curioso, Patrick, que a gente observa nas pessoas, de modo geral, que muitas vezes elas realizam atividades que elas têm a oportunidade de realizar, mas não é necessariamente a atividade que elas sabem fazer e muito menos a atividade que elas gostam de fazer. Então, você imagina como é para uma pessoa trabalhar onde é o lugar que tem emprego. Então, ela acaba se envolvendo com qualquer tipo de atividade, muitas vezes sem a devida remuneração, reconhecimento, e ela naturalmente vai sofrer, mesmo que o ambiente de trabalho seja muito bom. Eu falo isso de maneira muito clara, porque até mesmo médicos passam por isso, de atuarem em ambiente de trabalho que não era onde eles gostariam de estar, de ganharem o salário que não gostariam de ganhar, e naturalmente esse médico vai entrar em sofrimento. Mas isso vale para todas as atividades profissionais, desde a atividade mais simples a uma mais elaborada. Todo mundo que tem que fazer aquilo que não gosta ou aquilo que não sabe, naturalmente vai entrar em sofrimento. Então, o ambiente de trabalho, a empresa, ela tem a obrigação de oferecer, mas nem sempre o funcionário vai se encontrar numa condição satisfatória. Aí eu sempre coloco a pessoa, né? Quando me procura no consultório, por exemplo, ou mesmo numa conversa informal, eu pergunto para ela, mas você está no lugar certo? Você é a pessoa para ficar ali naquele lugar? Eu recebo muitas reclamações de pessoas insatisfeitas com os seus trabalhos, e aí depois a pessoa para e pensa assim, pô, mas não era para eu estar ali, era para eu estar em outro canto. E muitas vezes acabam saindo daquele lugar ou montando o seu próprio negócio, seu próprio serviço, e eu me orgulho de falar isso. Um grande amigo meu que tomou essa decisão, chegou no consultório reclamando de burnout e estava muito cansado, desgastado com a sua atividade profissional, trabalhava em 3 locais, professor, médico em 2 outras instituições, e ele extremamente desgastado. E eu falei, cara, será que você está no lugar certo? Será que é ali mesmo que você tem que trabalhar? Ele tomou a decisão de sair desses 3 locais de trabalho, hoje ele tem a empresa dele, empresa médica, e está muito bem, feliz da vida, e isso não é só para esse público que eu faço esse despertar, vamos dizer assim. Eu falo isso também para qualquer pessoa que chegue no consultório reclamando do seu ambiente de trabalho. Se a empresa não tem condições de dar para ela um ambiente de trabalho saudável que ela merece, eu entendo que essa pessoa tem que criar um trabalho, vai oferecer emprego para outras pessoas e vai criar um ambiente de trabalho agradável não só para ela, mas para todos aqueles que ela contratar. Então, a obrigação da empresa é criar um ambiente de trabalho saudável. Pois é, e a gente tem visto também que aumentou consideravelmente, doutor Luiz Henrique, por conta da pandemia, o trabalho home office. E aí, dentre essa situação do home office, eu pergunto ao senhor, a tendência é que esses transtornos aumentem ou diminuam com o home office? Como é que está isso? Isso, vamos entender então esse contexto de pandemia, Patrick. As pessoas muitas vezes estão chamando de doença o que não é doença. Nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos e nós temos emoções que são normais. Ter medo, por exemplo, é uma emoção normal. Ficar triste é uma emoção normal. Ficar com raiva, indignado, essas coisas são normais, são emoções humanas. Nós vamos nos deparar com transtornos mentais quando essas emoções não fizerem sentido, acontecerem sem uma razão específica para elas acontecerem. E tem acontecido muito nesse contexto de home office, de as pessoas se sentirem sobrecarregadas com seus trabalhos. E aí elas sofrem. Só que isso não é doença. Tem um outro componente envolvido aí, que é a morte dos familiares. Pessoas que têm tido a convivência com pessoas que estão morrendo, elas tendem a sofrer mais, mas isso é sofrimento, não é doença. Nós precisamos categorizar o que é normal como normal. A gente costumava falar na residência médica que nós não vamos patologizar as emoções só porque elas causam sofrimento. E nós precisamos aprender a lidar com esse sofrimento, nós precisamos aprender a lidar com as dores do dia a dia. Pessoas que perderam o emprego, por exemplo, Patrick, ou que tiveram que fechar seus negócios. Muitos me procuraram no consultório, doutor, não sei mais o que fazer, estou desesperado, já pensei em me matar.
Eu não... Calma, vamos parar para respirar, vamos pensar em soluções. E muitas vezes, pensando em soluções, como eu dei o exemplo ainda há pouco do meu amigo médico, a pessoa clareia a visão dela e o sofrimento passa. Ela não estava doente, ela só Entendo, estava sofrendo. São compreendo. coisas diferentes, né? É, Então, aumentou muito nesse contexto. A pessoa tem que trabalhar em casa, cuidar dos filhos, independente de ser homem ou mulher, cuidar dos afazeres domésticos, né? Houve, de fato, uma sobrecarga, que não foi necessariamente a sobrecarga do trabalho, mas essa coisa de trabalhar em casa realmente criou uma situação desagradável, desconfortável, que muitas pessoas acabaram sofrendo. é isso. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado por tua participação aqui conosco, ao vivo. E a gente espera poder contar contigo muito em breve, também sobre outros assuntos importantes que você nos ajuda a compreender. Bom dia, boa terça-feira. Bom dia, um forte abraço a todos. Até breve.